tudo bem. Trenzinho aí. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Júlio. Obrigado por assistir mais esse vídeo, né? E o tema de hoje é um pouco diferente, não é relacionado diretamente à língua japonesa, mas sim à língua coreana, que é um dos pontos que eu citei nas aplicações de se aprender língua japonesa, que o japonês ajuda a aprender outros idiomas, e na minha experiência ajudou bastante a aprender o coreano e o chinês, né? Hoje é sobre a língua coreana. É que ontem foi o dia que eu fiz um certificado chamado TOPIK, que em inglês é a abreviação das palavras, das letras iniciais de Test of Proficiency in Korean, né? TOPIK. São as 4 palavras que começam para descrever esse Test of Proficiency, que em japonês é Kankokugo no Ryokushiken, em coreano é Hangugo no Nyoshihon. Então eu fui fazer essa prova aqui no centro de Osaka, num lugar chamado Tenode, e antes de começar esse vídeo, eu queria que você visse aí como é que eu cheguei lá no local da prova, tá? Pessoal, você chegando para mim. Aqui é as 2 estações de Tenode. Infelizmente não dá para gravar o metrô. Essa carinha. Agora são 12h45. Tem 15 minutos até começar a prova. Cheguei na boa, no horário, de acordo com o programa o horário de trem, que calcula onde você deve pegar o trem, que horas. Vamos ver se consigo passar nessa prova. Me preparei. Ele deve estar correndo para pegar a prova, né? Fazer a prova. Estou correndo, deve ser para fazer a prova. Tempo bom hoje, estava chovendo, agora está um dia bonito. Demorou. Vai ficar melhor ainda se passando essa prova, né? Nível 3. Difícil com a chuva, mas preparei, né? Aqui é a Universidade de Educação de Osaka. Faculdade. Cheguei no horário, tem 15 minutos, 10 minutos para começar a prova ainda. Osaka Kyoiku Daigaku, Universidade de Educação de Osaka. Deixa eu procurar meu número. Então, espero que tenham gostado. Eu ainda estou aprendendo, a primeira vez que eu faço uma gravação na rua, né? Pode ter problema no áudio, né? Então peço desculpas, mas eu pretendo melhorar no futuro, né? E falando basicamente sobre essa prova de coreano, ela corresponde à prova de, por exemplo, japonês chamada Nihongo no Ryokushiken, né? Só que, é claro, é para coreano, né? E ela é dividida em 6 níveis. Só que ao contrário da prova de japonês, que começa do nível 4 e vai até o 1, 4 até 1, se não enganado, né? 4, 3, 2, 1, sendo 1 o nível mais alto, né? No coreano é o contrário, começa do nível 1 e vai até o nível 6. Só que a coisa diferente em relação ao certificado japonês é que o seu nível depende da sua nota, ou seja, a prova é dividida em Topic 1, que inclui o nível básico, e Topic 2, que inclui os níveis intermediário e avançado. A diferença entre outras provas é que, por exemplo, em relação ao Topic 1, seja o básico, se a pessoa tira acima de 80 pontos, ela é o nível 1, ou seja, é o que eu tirei ano passado. E quando a pessoa tira acima de 140 pontos, é o nível 2, né? E já que eu tirei 136, eu me considero já no nível 2, né? Só que esse ano eu fiz o Topic 2, que vai de intermediário avançado, ou seja, cobre os níveis de 3 a 6. E a pontuação, deixa eu dar uma colinha aqui, porque é muito número, né? A pessoa, para tirar o nível 3, que é o que eu estou almejando esse ano, ela tem que tirar mais de 120 pontos. Ela tirando mais de 150, ela vai tirar o nível 4. 190, nível 5. E se a pessoa tirar mais de 230, nível 6. Sendo que essa prova, o número total de pontos tem 300 pontos. E ela é dividida em audição, é mais ou menos 1 hora de teste. Depois tem mais ou menos 1 hora de redação. E a última parte é a parte de interpretação. Cada uma tem 100 pontos, né? Isso aí, basicamente, né? E falando sobre os níveis, né, o que cada nível requer da pessoa. Nível 1, deixa eu dar uma colinha aqui, né? É basicamente a pessoa conseguir se apresentar, nível 1, né? Se apresentar, como fazer compras, fazer pedidos em restaurantes, né? E para isso ela precisa de uma média de 800 palavras, né? Para poder ter esse nível, né?
E a pessoa tem que saber fazer frases simples. Já o nível 2, a pessoa tem que poder ter uma comunicação do dia a dia, incluindo poder telefonar, né? Ir ao correio, ir ao banco e conseguir resolver essas coisas do dia a dia, né? E para esse nível é requerido um número de 1.500 a 2.000 palavras, né? E já o nível 3 começa a ficar difícil, né? É o que eu tentei esse ano, né? Para a pessoa poder ter a linguagem do dia a dia que permite que ela use instituições públicas, né? E para isso ela tem que saber a diferença também entre linguagem falada e escrita, que é uma coisa complicada em coreano, né? Nível 4, exige que a pessoa tenha um conhecimento da linguagem usada em noticiário e nos jornais, por exemplo, né? E possa trabalhar normalmente usando em coreano, né? E tem que também ter um conhecimento da cultura coreana. Nível 5 envolve mais uma linguagem mais técnica, né? E uma linguagem mais voltada à pesquisa, né? E nível 6, além de tudo que eu já falei até agora, ele exige que a pessoa tenha um conhecimento de linguagem que permita a pessoa entender sobre política e economia, né? E se equipara a ter o conhecimento de um falante nativo, né? Então é uma prova bem interessante. A única coisa que eu tenho, a minha única ressalva é que eu sinto que ela é um pouco parecida com a prova de proficiência japonês, porque ela não avalia coisas do dia a dia. Eu sinto que as situações são um pouco forçadas, né? Ao contrário da prova de chinês que eu fiz, que é baseada mesmo em conversação do dia a dia, eu achei um pouco forçado, mas assim como uma avaliação do seu nível, né, e também para motivação para continuar estudando, eu acho uma boa prova. Em outras palavras, eu acho que esse certificado não deve ser o fim, mas é um meio para que a pessoa continue estudando. É o que eu estou fazendo agora, né? Entendeu? Então, essa é a minha visão sobre essa prova, né? Espero que tenham gostado. Eu vou fazer avaliação também de outros certificados que eu fiz, né? Se você gostou, obrigado por ter assistido. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, né? E não se esqueça de compartilhar e de comentar, que isso me ajuda a fazer mais vídeos. Obrigado. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.